Se a gravação está gravando, boa noite, caros companheiros do ciclo de estudos Eureka 24, Autociência passo a passo. Estamos aqui para dar mais um passo na nossa jornada da autociência, da aprendizagem, aprender a praticar a autociência. Na oficina agora, nessa fase, a gente já passou pela fase existencial, está na fase psicológica. E a oficina está nos dando apontamentos, dicas. A gente pratica a autociência através da autoobservação. Só que a gente não tem prática em autoobservação. Então a oficina vai lá e olha ali. A gente, vi. Olha ali. Eu vi. E ali, olha ali. Tá, vi. É isso, para facilitar, para ajudar vocês a verem o óbvio, né? Verem, você já viu a sua natureza existencial, despertou para ela, com os apontamentos da oficina, e agora você está despertando para a sua natureza humana. A oficina está apontando para aspectos da sua natureza humana, para você olhar, ver e ficar consciente, despertar a consciência. Fundamental para viver bem, você despertar a consciência existencialmente, psicologicamente e fulanamente, pessoalmente. Porque você é um ser humano fulano. Se você chama Pedro, você é o ser humano Pedro. Fulano é o Pedro, é a sua pessoa, seu aspecto pessoal. A sua psicologia, ela é humana, então ela não é particular sua. Todo ser humano tem a mesma psicologia que você. Mas a forma como você funciona dentro da sua psicologia humana é customizada, é pessoal sua, particular. O que a gente está estudando aqui não é o aspecto pessoal da sua psicologia, o aspecto pessoal da psicologia de cada um. Vocês devem praticar a autoobservação, observando o aspecto pessoal de vocês. Só você pode fazer isso. E ninguém tem como falar nada, né? Ninguém enxerga aí dentro do seu aspecto pessoal. Mas no aspecto psicológico, sim, porque é comum. Psicologia humana é comum a todos os seres humanos. Então, a gente pode conversar a respeito, fazer apontamentos, dar dicas. No aspecto pessoal, você terá que praticar autoobservação pessoal e autoanálise, que, de certa forma, você passa a sua vida fazendo isso. Só que não com muita competência, porque você não entende a sua natureza humana, então você não entende como você funciona dentro da sua natureza humana. Aí o pessoal fica falido, não funciona. Você vê, mas não entende. Uma analogia que eu faço, que é legal para entender isso, é sobre observação e análise, porque tem que trabalhar juntas as duas coisas, observação e análise. Para entender que só a observação não é suficiente, só a observação ingênua. Precisa ser uma observação lúcida, com conhecimento de causa, que analise, que pense o que está observando. Tá? Essa observação ingênua não adianta. Não adianta você olhar para o pensamento e falar. Isso eu vou falar mais para frente na fase. No finalzinho, quando eu falar de terapia. Não adianta você olhar para o pensamento e falar, é um pensamento. Né? Como, às vezes, algumas escolas falam no aspecto existencialista. Olha para o pensamento e fica olhando e fala, é um pensamento. Passa e siga.
Sabe o que acontece? Você fala passa e siga, ele sai pela porta da frente e volta pela porta dos fundos. Aí você vai passar a vida inteira falando passe e siga. Ele sai, ele faz exatamente o que você está falando. Ele passa e siga, ele vai passar, só passar. A nuvem de pensamento. Eu sou o céu e as nuvens estão passando. Eu não sou as nuvens. Falam os pessoal da segunda montanha, os espiritualistas. Faz sentido, né? Principalmente se você está tentando despertar existencialmente. Isso é muito útil, como a gente na fase existencial fez. Eu sou o céu e os pensamentos estão passando por mim. Tá. Beleza. Ajuda a um despertar existencial. Mas você tem que viver a sua vida. Né? Você não vai ser o céu. Você não vai ser o céu na hora que você está no trânsito, na hora que você está no supermercado, na hora que você está no seu serviço, na hora que você está convivendo com as pessoas. E todo momento você está fazendo isso. Interação humana. E aí você precisa saber do que está acontecendo na sua natureza humana. Então, quando o pensamento vem, se ela passa e siga, é uma observação ingênua. Ou serve para um despertar existencial. Passa e siga. Eu não sou a nuvem, eu sou o céu. Beleza, lindo. Mas a nuvem volta, não é? A nuvem não volta sempre. A nuvem volta, chove, volta, aí tem que falar para... Então, o pensamento passa e siga, pensamento, ele sai pela porta da frente e volta pela porta de trás. Por quê? Porque tem alguma coisa para te dizer aquilo lá. E aí não adianta uma observação ingênua, só falar assim, é um pensamento. Sim, é um pensamento. Mas por que ele está aí? Do que se trata? Como que foi surgir aí? No que ele afeta a minha experiência? Para isso você tem que fazer uma observação lúcida, consciente, competente, analítica, analisar aquele pensamento. Então, uma imagem que eu gosto de usar para ilustrar isso, essa diferença entre a observação ingênua e a observação analítica, que você analisa, faz análise, é uma criança olhando para um motor. Põe uma criança para olhar para um motor quebrado. Ela vai olhar, ela vai ver. Ela vai ver o carburador. Ela não sabe que é carburador, mas ela vai ver. Ela vai ver a bateria, vai ver o motor, vai ver a vela, vai ver todas as peças do motor, ela vai ver. Igual um mecânico. Igualzinho. Os dois enxergam igual. O mecânico não vai ver mais do que a criança. A criança vai ver tanto quanto o mecânico. Só que a criança não vai entender o que ela está vendo. Ela vai olhar para o motor, não sabe nem que é motor, não sabe que é vela, não sabe que é carburador, não sabe que relação tem uma peça com a outra. Essa é a diferença entre o pensamento, a observação ingênua, né, passe e siga, só um pensamento, e a observação analítica, que vai analisar o pensamento. É muito importante analisar o pensamento. A oficina está dando dicas. A oficina está dando dicas para você aprender a analisar a sua experiência humana. Entender a relação entre as coisas. Você entender o que está acontecendo, para você poder consertar o problema. Né? Igual o mecânico consertando o motor. Ah, tá, então é o carburador que está estragado. Você vai lá e conserta o carburador. Então é isso. Fase psicológica é para isso. E a gente começou lá entendendo... não lembro mais qual era o primeiro livro, mas entendendo Quatrix, né? Principalmente Quatrix, entendendo o sofrimento fundamental, o mestre da felicidade. Agora começamos a entender o Quatrix e daqui, né, para frente vocês vão ver que meio que tudo que se deriva do Quatrix. Esse livro é quase como se fosse o Quatrix, de novo, só que com
outra roupagem. Motivo pelo qual escrevi o livro. Primeiro, eu acho que foi para facilitar. Criei os personagens para facilitar o entendimento do Quatrix para vocês, no estudo, na análise. Depois, por conta daquela pergunta mesmo, quem tem razão. Porque é muito comum o ser humano, na sua experiência humana, desqualificar a criança e o bicho. O ser humano se diz, né, racional. É um animal racional. Só que ele esquece que ele é um animal. Ele fica só no racional. O que ele está desqualificando? O bicho, né? E aí o que acontece é que a pessoa começa a viver mal, porque, como vocês viram no livro, a casa é tipo um condomínio, né? No condomínio todo mundo é morador, todo mundo tem o seu lado, tem a sua razão, tem o seu interesse, tem a sua demanda. Eu vou usar essa palavra hoje, que eu acho que é uma boa palavra para falar dos demanda. E cada um vai reclamar da sua demanda. Vai chamar você como se fosse o zelador, né, do condomínio. Cada um vai, ou o síndico, cada um vai lá tocar a campanha na sua casa, fala, não sei o que, tô com um problema no encanamento, tá com goteira aqui, caiu uma parede, o elevador não está funcionando, tá muito sujo isso aqui, enfim, cada um vai ter uma demanda, cada morador. E você que deve cuidar de todas essas demandas, né? Eles só vão reclamar. Seus moradores só vão reclamar com você, que cabe a você resolver tudo. E te dar uma dica do que eles querem, né? Por que eles fazem isso? Porque eles estão cuidando da sua casa, a casa é sua. Na verdade, é uma maneira da gente falar sobre cuidar de si. Você está cuidando da sua casa? Você está cuidando de si. Só que tem essas divisões pedagógicas para facilitar o entendimento na hora de a gente fazer isso. E então, o que eu estava dizendo é que tem uma negligência com o bicho por conta do ser humano se achar um animal racional, se dizer um animal, esquecer que é um animal. E aí tem negligência com a criança também, porque quando você fica adulto, você não é mais criança. E aí você negligencia a sua honestidade sensorial. E aí, quem tem razão, fica parecendo que é só o pai e a mãe. A palavra razão, colou lá no pai e na mãe. E aí, criança e bicho não é como se não fosse um sistema lógico. Mas é uma lógica diferente da lógica afetiva e da lógica intelectual. Mas é uma lógica, tem a lógica ali. É a lógica do bem e do bom. E a do pai, da mãe, do caro e do velho. São 4 lógicas. Então, um outro motivo para ter escrito esse livro foi para resolver esse mal viver que as pessoas experimentam, que elas vivem mal por conta de negligenciar uma lógica ou outra.
Eu falei mais do bicho porque é uma bastante recorrente por conta da gente se dizer um animal racional. Mas, às vezes, o negligenciado é a mãe, às vezes é o pai. Enfim, cada caso é um caso, precisa ver, né? Mas a negligência acontecendo, o morador reclama. O morador reclamando é você vivendo mal naquele aspecto. E aí a pessoa não entende que está tendo uma negligência ali, porque não entende que são 4 moradores. Aí o livro do Caso da Razão Humana foi escrito para isso, para ajudar a pessoa que está fazendo análise, que está tentando entender o seu sofrimento, tentando conversar com o seu sofrimento, para o sofrimento explicar qual é o problema, o que ela está fazendo errado, por que ela está vivendo mal. Então, o livro Caso da Razão Humana vem ajudar para dizer, muitas vezes é o que acontece, você está negligenciando algum morador. Ou está tendo conflito entre moradores. É muito comum. Tem uma análise uma prática de análise da oficina que chama egofonia. Se vocês vão, quem for até o fim, vocês vão chegar na parte de análise do ciclo de estudos, eu vou falar mais disso. Mas se você tiver interesse, tem lá no Spotify, entre os... No podcast da oficina, tem lá várias egofonias, você pode pesquisar. Se você for no site também, na parte de áudios, eu acho que vai estar lá, egofonia. Você escuta uma ou outra. Mas, enfim, a egofonia é uma ferramenta para ajudar os alunos a fazerem autoanálise. Não só os alunos, qualquer pessoa. Ela ajuda você a conversar com o seu sofrimento. Essa é a função dessa ferramenta de análise. É uma metodologia, são 10 passos. E muitas e muitas vezes, na egofonia, o que acontece é um morador conversando com o outro. O pai reclamando da mãe, ou a mãe reclamando do pai, o pai reclamando do filho, ou o filho reclamando do bicho, ou o bicho reclamando, né, da criança, né? O bicho reclamando da criança, a criança reclamando do bicho. Enfim, múltiplas variações aí desses 4 moradores na treta, tendo conflito um com os outros. E aí, a metáfora da casa da razão humana ajuda demais. Fala, putz, grilo, então é isso que está acontecendo. O pai está brigando com a mãe. Aí põe os dois para conversar, aí na egofonia é isso que acontece, quando o caso é esse, que é o conflito interno. Aí o pai explica a sua razão, aí a mãe explica a razão dela. Aí você que está ali fazendo o processo começa a visualizar as duas razões e percebe, o pai tem a razão dele, né? A mãe tem a razão dela. Os dois têm razão. E aí, no diálogo, procura-se um acordo. Como é que eu faço para o pai diria assim? Estou ilustrando para vocês, uma coisa que vocês não conhecem, né? O pai diria assim para a mãe, como que eu posso colaborar com a sua demanda, com a realização do seu desejo? Aí a mãe explica para o pai. E a mãe depois pergunta, e eu, como posso colaborar com ela? Pá, beleza, entra num acordo. Nem sempre as 1000 maravilhas, nem sempre dá totalmente certo, mas já visualizou o que está acontecendo, o que está conflitando, está tentando fazer um acordo, realizar as demandas dos dois, satisfazer os dois. Já é super positivo, vai sempre aprimorando cada vez mais isso. Então é muito bacana a metáfora, a pedagogia da casa razão humana. Ela é muito útil. Lembra um pouco, né, isso que eu estava falando para vocês aqui, da egofonia e os moradores conversando.
lembra uma constelação familiar. Só que é uma constelação familiar da sua própria família, né? Seu próprio sistema psicológico está lá constelando. É bem interessante isso. Muito bem. Então, eu disse na aula passada, volto a repetir porque é bastante importante isso. Eu disse que você deve se tornar íntimo da sua natureza humana. Então, volto a repetir. Torne-se íntimo da sua natureza humana. Você está dentro dela ou ela está dentro de você? Na prática é irrelevante. Desde que você está nessa experiência. E você ainda não tem intimidade com ela. Então, desenvolva essa intimidade. Observe ela, fique amigo dessas partes. Primeiro você tem que reconhecer elas, né? Depois de reconhecer, vai ficando amigo dessa sua natureza humana, desses aspectos da sua natureza humana. Uma outra coisa interessante da egofonia é que a gente dá nome, né, para esses moradores, nomes. Quando a gente está fazendo, a gente dá nomes criados, a gente inventa um nome para identificar aquilo que está sendo trabalhado ali. Mesmo que for um morador da casa, em vez de você pode chamar de pai, mãe, criança, se quiser, muitas vezes acontece, bicho, mas às vezes a gente dá um nome. Eu lembro uma vez, se vocês forem lá, vocês vão ver que tem umas duas. Eu fiz egofonia. Não foi egofonia? Foi egofonia? Não foi egofonia, não. Foi Diário da Consciência. Diário da Consciência também a gente dá nome para os personagens. Personifica o que a gente está trabalhando. Tem uns Diários da Consciência lá no site e no Spotify. Eu lembro de um deles, por exemplo, que chegou um carro aqui, me distraiu e eu acabei esquecendo o nome do trem. Deixa eu ver aqui. Nossa, estava com o nome dele na minha boca, ele não quer que eu fale dele. Ai. Enfim, não vou olhar aqui, não vai demorar demais. Mas eu lembro dos personagens do Diário da Consciência, quando eles surgem assim, então é você. Aí fica mais fácil, fico mais íntimo daquilo que está acontecendo. É a minha criança, é um aspecto da minha criança. Aí eu dei um nome para ele. Tinha a ver com fogo, gasolino, É o gasolino. Quando chega o gasolino, o gasolino quando eu estava trabalhando essa análise, ele representava a raiva, né? E aí eu dei o nome para ele de gasolino, porque ele inflamava. Aí ficava gasolino. Aí quando o gasolino chega, eu falo, é você, gasolino. Eu já estou íntimo do gasolino. Então você vai ficando íntimo da sua natureza humana. Que nem a gente estudou também no livro Kane. Na sua casa tem várias subpersonalidades. Então, o gasolino é uma delas, que tem a ver com a criança e tem a ver com o bicho também. Aí, quando o gasolino chega, eu sei, porque eu já estudei ele. Então, fala, gasolino, o que você quer? Aí... Enfim, eu estou contando isso para você entender como é importante você pegar a intimidade com a sua natureza humana. Pega a intimidade, ela está aí o tempo todo.
Quanto mais intimidade você pegar, melhor. Não tem contraindicação, só tem ponto positivo, só vai te ajudar a lidar melhor. Por que não? Né? Gaste. Você gasta tempo e energia com tanta coisa, por que não gastar tempo com tanta coisa que não te leva a nada? Por que você não gasta tempo e energia em ficar íntimo de você mesmo? Da sua natureza humana, das suas personalidades, seu quatrix, da sua casa, da razão humana. Muito bem. Eu vou usar, então, a palavra demanda. Cada morador tem uma demanda. Né? Tem uma demanda, tem uma necessidade, tem um desejo, tem uma coisa que quer. Viver é você lidando com essas demandas. Então o bicho fala, tem que comer, é a demanda do bicho. Tem que beber água, é a demanda do bicho. Né? Tem que andar, porque senão fica travado, demanda do bicho. Tem que ir no banheiro, demanda do bicho. Então, você passa o dia, vários momentos do dia, tem que sentar direito, com as costas doendo, demanda do bicho. Então, você passa o dia resolvendo demandas do bicho e demandas da criança. Mas isso aqui tá muito chato. Aí, demanda da criança. Mas que tédio isso aqui, demanda da criança. Eu não gosto disso, quero fazer uma coisa, demanda da criança. Mas isso não tem importância, demanda da mãe. Não, mas isso aqui é importante, tem que... Demanda da mãe. E demanda do pai não, isso é falso. Demanda do pai. Não, mas é falso ou não é falso? Qual que é? Demanda do pai. O que está certo? Demanda do pai. O fulano fez, aconteceu tal coisa, está certo? Demanda do pai. Como é que faz tal coisa? Demanda do pai. O pai que entende do manual de instrução. Ó. Então você passa o dia inteiro lidando com demanda dos 4 moradores da casa. Do bicho, da criança, da mãe e do pai. O dia inteiro, o tempo todo. Então é muito importante você entender qual demanda é de qual morador e como é que resolve aquilo lá. E não deixar um morador cuidar da demanda errada, por exemplo. Você coloca a mãe para cuidar da unicidade sensorial, que é a unicidade do prazer. A mãe não entende nada de prazer, ela só entende do que é importante ou não. Ela vai falar que tem que comer jiló e brócolis. Não, jiló não. Jiló tem que comer brócolis. Porque brócolis é importante, porque tem ferro, tem minerais, não sei o quê. Então é importante. E a criança detesta brócolis. Não vai dar certo. Então, quem tem que dizer que é bem, bom ou ruim é a criança, e não a mãe. A mãe diz o que é importante ou não é importante. Comer brócolis é importante, mas não precisa comer tanto. Então, né, a criança vai dizer, vou comer um pouquinho e depois vou comer outra coisa que é mais gostosa. E aí se tem um acordo. Ou então botar a criança para resolver demanda de adulto. Eu vou fazer isso aqui porque eu gosto, mas às vezes não tem importância nenhuma. Vai passar o dia inteiro jogando videogame, que é uma delícia, mas e aí? Não é só isso, não é só jogar videogame. Então, tem coisa que é bom, mas não é importante. Qual a importância de jogar videogame? Tem um lazer. Precisa ser o dia inteiro do lazer? Ou botar a criança para
resolver problema de matemática. Isso é coisa do pai. Né? Tem que equacionar, entender o que é, o que não é. Ou então colocar o bicho para resolver assunto de adulto. Aí vai chegar o bicho com raiva lá, com um martelo do Thor, e vai querer resolver na porrada. Não vai dar certo. Né? Ah, mas eu estou sendo prejudicado. Beleza, bicho, entendi. O pai e a mãe falam pro bicho, já entendi. Agora deixa a gente vai lá resolver esse assunto no diálogo, conversar, entender como é que pode resolver, entrar num acordo para ver para que esse prejuízo seja ressarcido e tal. Então é isso. Quanto mais íntimo você ficar dos seus moradores, melhor a sua casa vai funcionar. E o que é melhor a sua casa funcionando? É o seu viver. Sua casa é o seu viver. Você vai viver melhor. Então o livro está aí para te ajudar. Agora, a intimidade com os personagens, com as suas unicidades, ela só vem de você se dispor a estar lá interagindo conscientemente com eles, olhando para eles, entendendo eles e tal. Isso a oficina jamais poderá fazer por você. Por fim, aqui eu quero falar um negócio que algumas pessoas observaram, mas nem todas, e é legal destacar. E vocês vão ir ligando os pontos, estão começando a ligar os pontos de tudo que vocês de muitas coisas que vocês já viram, e vocês vão podem começar a perceber como que está tudo ligado. Então a gente vai caminhando e a gente vai olhando para frente, vendo as coisas novas que estão vindo e tal, e esquece que tem coisa lá atrás que está servindo de alicerce para as que estão aqui na frente. Então, eu vou trazer uma agora que é fundamental, é um alicerce que a gente está apoiado, que o Quatrix está apoiado, que a Casa da Razão Humana está apoiado, para vocês sacarem como que está tudo ligado no que vocês já viram com o que vocês estão vendo agora. Como está ligado o existencial com o humano, né? O existencial com o psicológico. Por isso que a gente começa pelo existencial, o fundamento. Então, vocês lembram do livro Realidade Multimídia? No livro Realidade Multimídia, a gente dividiu pedagogicamente a experiência humana em 3 aspectos: realidade objetiva, realidade simulada e realidade significativa. Na aula passada eu esqueci de falar disso aqui, então eu vou falar hoje. E uma vez que a gente entendeu que era a realidade objetiva, simulada e significativa, a oficina explicou para vocês o que era uma crença. Porque falar em crença, todo mundo fala. Não sei o que é de crença, tal de crença, não sei o que é da crença, baralá da crença, nananana. Acho muito engraçado que é esse nananana que os caras falam. Tananana, tananana, enfim. Agora, o que é uma crença? Me explique. E a oficina explicou para vocês. A crença é a união entre um significante e um significado. Isso é uma crença. É um sistema, uma junção, um sisteminha, significante e significado. Vocês puderam ter essa explicação do que é uma crença, e não é comum você encontrar essa explicação, porque ninguém explica o que é realidade objetiva e realidade significativa. Então não dá para explicar, precisa entender
que a realidade é multimídia, para você entender que ela tem esses 3 aspectos, simulada, objetiva e significativa, para poder explicar que uma crença é uma junção do significante com o significado. Mas vocês tiveram, então vocês estão entendendo. Então, a parte do Quatrix é a parte do significado. Não sei se vocês já observaram isso. No Quatrix está falando lá. Eu interajo com os objetos, eu qualifico os objetos. É isso. O objeto é o significante. O que você atribui ao objeto é o significado. Então, por exemplo, quando você está tendo uma experiência, e o objeto é qualquer coisa que você está... Então, o seu marido é um objeto. Não é que ele é um objeto. A favor dos maridos, vou falar aqui, né? Defendendo. Seu marido não é um objeto nesse sentido, assim. Ele é uma pessoa, um ser humano. Mas ele é o outro para você. Tudo que é outro para você é objeto. Então, o copo, a parede, a televisão, seu filho, seu marido, sua mãe, tudo isso é objeto. Coisas com quais você interage. Em si, elas são apenas o que são. O que é um copo? O copo é um copo, esse objeto. O que é o filho? O filho é o filho, aquele objeto ali. O que é o marido? É aquele objeto ali. O que é a parede? É aquele objeto ali, a parede. Só que quando você interage com o objeto, dentro de você surgem significados. Você olha para o seu marido, você não vê o objeto. Você vê o significado. Isso é muito importante e bacana de perceber, porque você começa a entender que pessoas diferentes veem significados diferentes no mesmo objeto. Por exemplo, você olha para o seu marido e você vê o marido. Marido já é um significado. Você não vê a pessoa. Você nunca viu a pessoa, você só vê o seu marido. Né? A pessoa que está lá, você ignora. Então, agora, você olha para essa pessoa e você vê seu marido. O patrão do seu marido, ele não vê o marido que você está vendo. Porque marido é o significado que você está dando para esse objeto, para aquela pessoa. O seu patrão, o patrão do seu marido vê o funcionário dele. Ele olha e vê o funcionário. Por ele olhar e ver o funcionário, ele interage com o seu marido de uma forma diferente que você. Porque, mas então são duas pessoas diferentes. O funcionário e o marido é como se fosse. Porque você está interagindo através do significado que você está dando para o objeto e não pelo objeto. Então, toda vez que você está interagindo com um objeto, você não percebe. Isso vai ter um livro que a gente vai tratar mais especificamente disso. Não é o próximo, mas está em breve. Aquele objeto está te contando de você. Tem uma frase da psicanálise que fala assim: quando falo de João, não, quando fulano me fala, quando Pedro me fala de João, sei mais de Pedro do que João. Por que isso? Por causa que na hora que você está interagindo com o objeto, seus significados brotam. E aí quando você está falando daquele objeto, você está colocando o seu significado para fora. Então quando Pedro está falando de João, Pedro está botando os significados dele que surge quando ele está interagindo com o João. Então você sabe mais de Pedro do que de João, quando Pedro fala de João. E exatamente isso com você. Às vezes você não fala os seus significados para o mundo sobre aquele objeto, mas você
vê ele dentro da sua cabeça. Você vê. E quanto mais você vê, melhor, porque você vai ficar entendendo, você está produzindo autoconhecimento. Autoconhecimento pessoal, quando você está vendo o significado que você dá. Agora, em essência, você atribui só 4 significados. Né? Em síntese, acho que a palavra melhor é essa, em síntese, ou fundamentalmente, melhor isso, né? Fundamentalmente, seja qual for o objeto com o qual você está interagindo, você aplica 4 significados sobre ele. E só 4, não tem um quinto. E nunca você aplica 3, sempre tem os 4 ali. Você aplica esses 4. Então, quais são esses 4 significados? São os 4 significados do Quatrix: bem, bom, caro e vero. Ou o oposto: mal, ruim, nulo e falso. Que dá na mesma, só o lado oposto do bem, bom, caro e vero. Então você aplica ali os 4. Aí você olha para o seu marido e você olha assim: é bom para dar uns pega, né? É bom, tá vendo? Significado: bom, criança, prazer. O chefe do seu marido olha para o seu marido e ele não fala: é bom para dar uns pega. Provavelmente não, né? Indo pelo tradicional. Ele deve olhar assim: esse é um funcionário muito importante, traz muito dinheiro para minha firma, resolve todos os problemas, importância, mãe. Então, quando você entende que o seu significado brota, você começa a entender que muitas vezes você está brigando por conta de significado. Muitas vezes não, sempre, né? Você está querendo que as pessoas apliquem sobre o objeto o mesmo significado que você. Uma coisa simples de entender assim, né? Qual o melhor cantor tal de um estilo? Aí meia dúzia vai defender meia dúzia vai defender outro. Vai começar uma briga. Quem que está certo? Cada um está com a sua razão. Cada um tem um significado e tem um motivo para ter aquele significado. Então é muito importante observar que essa questão do Quatrix é a questão do significado, quando você está atribuindo significado. E os 4 moradores também, eles atribuem significado. Então, pegar um exemplo aqui de um objeto e vamos ver os 4 significados no mesmo objeto. Tomate. Aí você olha para o tomate. Tomate é bom. É bom, é saudável. Benéfico. Bicho. Entidade física. Tomate é importante. Não, tomate é bom, saudável. Faz bem, né? Bem que é o bicho. Tomate faz bem. É saudável, bicho. Tomate é importante, é a mãe. É legume, é importante comer legume e tal. Mãe. Tomate é bom, se gosta, né? Saboroso, gosto, criança, prazer, identidade sensorial. Tomate é fruta. Ou tomate não é fruta, tem esse debate, né? Pai, né? Definindo. Tomate é fruta, tomate não é fruta, tomate é legume. Então, na hora que você olha para o tomate, pula os 4 moradores lá. Não é só uma coisa. E isso para cada objeto, todo objeto. Quando você olha para qualquer coisa, você dá 4 significados simultâneos para aquela coisa. É por isso que, às vezes, você tem atração e repelência por aquela coisa. Por exemplo, você olha para um bolo de chocolate, a criança já vai babar,
você vai ser atraído pelo bolo, mas tem uma repulsa, você não come. Como é que você não come o bolo de chocolate se você está salivando de vontade de comer? É porque é importante, né, a mãe, é importante que você não coma muito açúcar, senão você vai engordar ou pode fazer mal para a saúde, pode aumentar o triglicérides, né? O bicho pode entrar nessa também e falar, ó, não come esse bolo não, que depois quem vai pagar o pato sou eu. Então, sempre pula os 4 significados, mas às vezes uns falam de uma coisa que torna aquele objeto atraente e outros falam da coisa que torna aquele objeto repelente. Aí fica uma espécie de conflito assim dentro de você. Isso acontece de múltiplas formas, por isso você precisa analisar o que está acontecendo para entender e lidar bem com aquilo. Então, para terminar, o significante e o significado juntam e formam uma estrutura chamada crença. Então, você tem 4 tipos de crença. Por quê? Porque você atribui 4 significados para um mesmo significante. A crença não é a junção do significante com o significado? Então está aqui o tomate. Aí vai vir 4 crenças. Tomate é saudável, tomate é importante, tomate é fruto, tomate é bom. Pum! Juntou 4 crenças ali. Então você deve analisar as suas crenças nas 4 dimensões. Cada morador vai falar do que acredita em relação àquele objeto. Ele vai falar que se ele acredita que é bom, e você deve verificar para ver se é uma crença que realmente é verdadeira, se ela realmente correspondente. Tomate realmente é saudável? Às vezes não é, né? Ou tem tomate, de vez em pegando o caso do tomate, por exemplo, que às vezes tem tanto agrotóxico, mas tanto, você come assim, parece que você está comendo um legume temperado com veneno. Aí não é saudável, né? Então, tomate é saudável quando não tem tanto veneno que nem tem nesse. Então, aí você analisa a sua crença. Os moradores vão reclamar, ó, tá, tomate é saudável aqui, ó. Esse aqui não é não. Esse aqui mata, né? Esse é tomate radioativo, né, velho? Esse tomate aqui não é saudável. Então não adianta essa crença nesse momento. Ela não está te ajudando. Então você tem que investigar as suas crenças. São 4 crenças. Está sempre investigando. Então, no filme Divertidamente, se vocês assistiram, ele faz uma ilustração muito bacana. Porque no filme tem aquele bagulho daquelas bolinhas, né? A menina no filme, divertidamente, ela vai tendo experiência, e conforme ela vai tendo experiência, ela produz aquelas bolinhas. Você vai saindo aquelas bolinhas. Aquelas bolinhas são as memórias. São os acontecimentos. Quando eles olham naquela bolinha, passa um filminho lá dentro. Aí mostra a menina jogando hóquei, ou ela passeando com os pais, ou ela na escola, mostra o filminho que está naquela bolinha, como se fosse um byte de informação, assim, se fosse um pendrivezinho, mas enfim, uma bolinha que está armazenando na memória, ali, se fosse um HD, assim. E aí aquela bolinha tem cores, né? Ela pode ser vermelha, que é quando é um acontecimento que tinha a ver com a raiva, o azul quando tem a ver com a alegria, não lembro a cor de todos. Não, a alegria acho que é verde. Verde com a alegria no filme. Azul é a tristeza. Inclusive, a alegria que não quer que a tristeza chegue perto, quando a tristeza rela na bolinha, aí a bolinha fica azul também. E ela fica uma coisa meio triste. O que está simbolizando essa coisa? Está simbolizando essa junção do significante com o significado.
A bolinha ali no filme é o significante. A cor que a bolinha tem é o significado. Então, olha que interessante. A sua lembrança tem uma cor. Ela pode ser vermelha, de raiva. Ela pode ser verde, de alegria. Ela pode ser anojinho. Eu não sei que cor que é anojinho, esqueci. E ela pode ser azul, de triste. Cada uma dessas cores está representando um dos 4 aspectos do Quatrix, o bem, bom, caro e vaero. Então, você pode ter uma memória que ela tem uma cor de atraente na unicidade física, mas repelente para a criança. Por exemplo, a criança quer fazer uma coisa, mas machuca. Então, ela vai ter essa cor na unicidade física e a outra cor na unicidade sensorial. Então, é bem interessante, é fundamental na hora que você está tentando se entender, produzir autoconhecimento pessoal, você olhar para a cor que está naquele objeto, que você está vendo naquele objeto, naquela memória, ou naquele objeto que está interagindo objetivamente no momento, ou para o objeto simulado, né, da realidade simulada, que você está lembrando, que é a memória. E vão ser 4 cores, tem as 4 ali. Às vezes tem mais de uma cor, realça mais, e as outras estão mais embaixo. Uma está dominante, outras menos, e vice-versa. Às vezes uma tem mais raiva, aí na outra tem mais importância, na outra tem mais importância, afeto, que é a mesma coisa. A outra tem mais prazer, a outra tem mais verdadeiro ou falso, enfim. Então, lembrar disso, são 4 significados que você atribui, que estão grudados, que você gruda, tanto nos objetos da realidade objetiva, quanto nos objetos da realidade simulada. Quando você está fazendo análise, que você volta nas experiências que já teve, são objetos simulados, né? Já está grudada a coisa lá. Quando você está olhando na interação objetiva, no momento, tipo, você olhando para minha cara agora, o que está surgindo aí na sua cabeça, agora, você olha e vê. Surge agora. Mas é a mesma coisa. Você que está colocando. Tem a ver. E fala, mas eu vou retirar. Tá lá no seu sistema, tá programado aquilo lá. Não, e também não precisa tirar, você precisa entender o que brota. E verificar se realmente é verdadeiro aquilo, se corresponde de fato. Né? Por exemplo, se você olha para mim e fala, o Ferrari é um chato. É você que está achando. Tem gente que Ferrari é feio. É problema seu. Minha mãe me acha bonito. É você que está atribuindo esse significado, né? Então, você tem que ver se esse significado funciona para você. Outra coisa que a gente vai ver é não cair no erro de absolutizar o seu significado. Achar que o seu significado é absoluto. Você vai cair no altruísmo positivo, se você fizer isso. Mas, enfim, a gente vai falar mais disso. Mas ficar de olho no significado, ver como é que ele funciona, como é que funciona esse sistema de você, do significado estar atrelado ao significante. Agora você começa a entender que aquele livro lá era muito importante, como eu disse no dia, né? Esse livro aqui é muito importante, entender a questão do significante e significado. Aí chega a hora de falar do significado. Então, só falei que, naquele momento, que a crença era uma junção do significante com o significado, mas não falei com profundidade do significado, como estou falando agora, como vocês estão estudando agora no estudo Quatrix, porque chegar esse momento. Muito bem. Então, é isso que eu tinha para falar.
nessa abertura aqui. Se vocês... tá, entendi. Se vocês quiserem conversar sobre o assunto, tiverem pergunta, eu vou botar meu fone de ouvido aqui, o bacana, que dá para escutar bem, embora ele não fique tão estético. Pá. E aí é só vocês levantarem a mão, a gente conversa. 1, 2, 3, já! Fique à vontade. Aqui. Rafaela primeiro, depois a Ana Kelly. Pois não, Rafaela, tá liberado aí para você. Rafaela. A internet da Rafaela vem de bonde lá da Bahia. Oi, Ferrari, você me ouve? Agora sim. Então, eu queria saber sobre linguagem corporal, porque me parece que é uma coisa do bicho, mas tem um fundo psicológico, né? Que todo mundo meio que tem a mesma... Tem uma expressão comum, né? De todo ser humano. E o que você quer saber sobre isso? Porque me parece que é uma coisa comum, psicológica, mas que ao mesmo tempo do bicho, entende? E o bicho não me parece psicológico, mas que o corpo também tem essa questão psicológica, né? Esse é um equívoco. O bicho é psicológico, sim. Não, a gente não está falando da natureza humana. A natureza humana é só psicologia. Uma coisa que precisa ser observada sobre o bicho é que tem prejuízos que não são prejuízos assim, tipo, objetivos, que você levou um tapa ou que você bateu com o dedão na quina, coisas assim, que você está doente. Tem prejuízos que são abstratos. Se alguém rouba o seu carro, não é uma coisa no seu corpo que aconteceu, roubou o seu carro, mas é um prejuízo para você, entendeu? Entendi, porque faz parte da minha estrutura. Porque faz parte da dimensão da perdas e ganhos. Sim. Então, no caso, eu estava confundindo, eu tava numa mentalidade materialista em relação ao bicho, né? Na verdade, a mentalidade existencialista deve ser aplicada, inclusive, para o bicho, nessa lógica da linguagem corporal. Linguagem corporal, eu não sei te falar, porque a oficina não tem um estudo sobre isso. Claro que as emoções, qualquer uma delas, quando você tem uma emoção de ansiedade ou uma emoção de frustração, que vamos supor, decepção, que tem a ver com você descobrir que uma coisa que você dava como verdadeira se tornou falsa, você vai ter uma emoção por estar decepcionado. Essa emoção tem a ver com a unicidade intelectual, porque a decepção aconteceu ali. Você achava que uma coisa era verdadeira e ela se tornou falsa. Isso vai te dar uma emoção. Toda emoção vai mexer no seu fisiológico. Você não vai ficar decepcionado e sorrir. Agora, você não faz esse estudo, mas se você tem interesse, faça. Né? Deve ter alguém que faça. Mas tudo que você experimenta gera uma emoção. Toda emoção vai gerar um estado fisiológico em você. E outra coisa que eu queria saber, Ferrari, sobre o GPS. O desdobramento do GPS é o Quatrix, né? Que é a casa da razão humana. Aí, à medida que a gente vai sentindo, assim, um sim muito grande, parece que vem uma emoção muito forte, é muito claro.
é muito claro, é irrefutável. Mas quando a gente tem horas que a gente duvida, a gente não sabe se é sim, se é não. Quando a gente duvida, tá mais para não, né? Porque o sim é tão claro que você entende o que eu quero dizer? O sim parece aquela sua frase let the sim shine, sabe? Você É aquela entende o coisa que que está dizendo. brilha. Agora você não pode generalizar, porque você está pegando uma experiência particular sua e supondo que ela aconteça com todas as pessoas. Não, eu tô te perguntando, que é assim que tá acontecendo comigo, Então, mas eu não. É a primeira vez que eu tô mas, lidando com o GPS. mas você não está falando como se isso fosse assim. Você está falando como se fosse geral. Tá, então Tudo bem, você fala assim, ó, essa é a comigo minha. acontece assim. É com você também é assim, Ferrari? Aí eu poderia dizer sim ou não, mas você só teria a minha, o meu testemunho e o seu. E tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Ué, eu posso falar da minha experiência. Às vezes acontece, né? Não é sempre que eu tenho convicção sobre uma coisa, mas eu vou e experimento, né? Para ver, eu vou me aproximando, porque no mundo simulado, a gente às vezes faz ideia de como vai ser uma coisa simulada, que de fato não é. Então eu vou me aproximando para ver se é. E Sim. conforme eu vou me aproximando, eu posso descobrir que não é tal como eu imaginei, ou que é até melhor do que eu imaginei. Agora, sem me aproximar e sem me dar a possibilidade de experimentar aquilo, eu jamais vou saber, eu vou ficar só no simulado. E se você experimentar e descobrir que não era bem assim, de repente não agrada dois moradores, vamos supor, você pode fazer como você disse em relação à experiência do pipoqueiro, afinar, sempre procurar afinar a sua realidade para se autorrealizar. Procurar É afinar, uma, né? Fazer. é uma possibilidade, mas não é a única. Eu posso não querer ser pipoqueiro. Ah, achei que ser pipoqueiro ia ser legal, não, mas vai dar muito trabalho. Vou fazer outra. Para afinar isso aqui, eu vou fazer outra coisa. Eu não sou obrigado a ser pipoqueiro também. Sim, sim, sim. Entendi, Ferrari, obrigada. Tudo é Relativo. fluido e circunstancial, né? Tem, na hora, né, tem uma, acho que tem uma frase, um texto da oficina que eu falo assim, na hora nós oreia. Eu vivo assim, né? Na hora nós oreia. O que é na hora nós oreia? É que só na hora que está acontecendo que você vai saber exatamente qual decisão você vai tomar. Eu posso chegar num lugar convicto de que eu vou tomar determinada decisão. Não é isso que eu vou fazer. Mas quando chega na hora mesmo, várias coisas que eu supus que estariam naquela situação não estão. E eu vou ficar amarrado a uma decisão simulada? Não. Eu vou tomar a decisão que eu acho melhor naquele momento. Então, na hora nós oreia. Sim, às vezes a gente faz um bicho de sete cabeças, né? Às vezes não, né? A maioria das vezes. É. Muito obrigada, Ferrari. Dispõe. Quem tinha levantado a mão? Ana Kelly. Boa noite, Ferrari. Boa noite. Vou lembrar que usar uma prosa, acho que é uma prosa isso. Não sei bem o que é, não. Se é uma piada, se é uma prosa, para poder ver se eu me faço entender bem. É sobre os órgãos, né? Quem é que manda? O coração diz eu, o pulmão eu, o fígado eu. Aí, enfim, o cu fala, sou eu que mando aí nessa porra. Aí ele para de cagar e todo mundo começa a passar mal, né? Não tem uma prosa assim. É uma E piada. levando. Conheço. É uma piada, sei lá. E levando isso para a Casa da Razão Humana, né, fica todo mundo querendo mandar ser atendido primeiro, né, todo mundo quer ser o primeiro. E aí a gente
eu, como o adulto, né, escolho. E aí dá errado, né? Porque se o culpado das cagadas, o que acontece? Todos os órgãos passam mal. Nessa negociação, Ferrari, como é que seria a melhor estratégia para negociar? Tem último lá, você é veterana, né? Então você tem acesso ao zero, ao grupo zero, onde a gente faz as práticas terapêuticas. Nessa última prática que teve lá, de estudo de caso, eu dei um exemplo disso. Estava tendo um conflito entre as unicidades da pessoa que estava fazendo o estudo de caso, que eu estava acompanhando. E aí, o que eu fiz para resolver o conflito? Pus as duas unicidades para conversar e falei para elas juntas, em comum acordo, criarem opções sobre o que elas poderiam realizar, qual ação elas poderiam fazer, o que elas poderiam fazer, efetivamente fazer, que elas fazendo desse conta das demandas de cada uma. E aí a pessoa foi lá e fez uma listinha, colocou umas 3, 4 coisas. Você pode fazer uma lista de 10, 3.000 coisas, se quiser. Aí você faz a lista primeiro de... É como se você escrevesse um cardápio. Você escreve opções no cardápio, coisas que posso fazer que vão satisfazer as demandas desse morador e desse morador. Aí uma vez que você faz a listinha, você olha e você vê qual que é mais legal. Qual que os dois concordam que deve ser a primeira opção. Vamos botar essa em prática. E você põe. E se funcionar, beleza, problema resolvido. Se não funcionar, você vai para a segunda, você vai para a terceira. Se todas que você listou não funcionar, pensa mais opções e mesma coisa, vai colocando em prática, até que você vai encontrar uma opção que vai satisfazer a demanda dos dois moradores. Respondeu? Perfeito. Obrigada, Ferrari. Disponha. Alguém mais? Tarararã. Muito bem. Então eu vou bater o martelo aqui. Mais uma pergunta, o assunto a ser conversado? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Então tá. Eu vou falar do próximo livro. Aí depois falo a declaração, fica encerrada a nossa conversa. Deixa eu checar aqui, porque é melhor a gente checar do que falar besteira, né? Ficar com a informação correta. Estou abrindo o site. Estou indo na página de livros. Estou procurando o próximo livro. E é isso mesmo. O próximo livro que vocês vão ler se chama Amor Fácil, Difícil e Impossível. Então, a gente lê o livro Deus da Cara Preta, onde eu falei para vocês que vocês iriam bater, trombar com um unicórnio chamado Deus Outro, que era o maior tabu humano. Deus Outro. Daí a gente foi para um livro onde a gente foi estudar sobre o sofrimento. E o sofrimento é o outro grande e maior tabu humano.
achar que o sofrimento deve ser evitado e tal, que ao contrário, o sofrimento é o mestre, ele deve ser acolhido sempre. Aí agora vocês vão encarar o terceiro unicórnio, o terceiro maior tabu humano. Então, diria que esses são os 3 maiores tabus humanos. Deus outro, sofrimento é um vilão, é outro unicórnio, e é um tabu. E o amor é outro unicórnio, é outro tabu. E precisa mexer nesse tabu aí, como precisa mexer nos outros, precisa mexer nesse. A oficina vai explicar, finalmente vocês vão entender o que é o amor. Essa tão cacarejada palavra que todo mundo diz como se fosse a solução, quando no final das contas vocês vão entender que é o problema. Então, esse é o unicórnio que vocês vão matar essa semana. O amor não é a solução. O amor é o problema. Agora, por quê? Vocês vão entender lá, lendo o livro Amor Fácil, Difícil e Impossível. E aí, na próxima aula, a gente conversa a respeito. Vai, como eu falei, vai continuar moendo o rim de vocês, né? Porque vocês vão começar a entender que vocês não amam, né? Fala tanto, mas não ama. Então, desejo uma boa queda, né? Porque quando a gente está em cima de um cavalo, para despertar e cair do cavalo. Então, que vocês tenham uma boa queda aí do unicórnio do amor. E prossigamos. Vocês vão ver que está intimamente ligado com o Quatrix. Então, não daria para entender o amor sem entender o Quatrix. Muito bem. Então, eu vou falar a declaração. Agradeço mais esse passo. Agradeço as perguntas, as conversas aqui. Agradeço a presença de todos. A nossa caminhada no ciclo de Eureka, que é sempre um prazer caminhar com vocês e acompanhar a jornada de vocês. É muito rico para mim, embora eu não fique falando, é muito rico acompanhar de perto a jornada de vocês, que não é tão de perto, mas é bacana. Mesmo assim, não ser tão de perto, porque é pela internet e tal. Então, vou falar a declaração, fica encerrada essa conversa, essa aula de hoje. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão que me chega de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos. Boa noite a todos.